Coisas futuras. Era a primeira vez que as duas iam ao Morro do Castelo. Começaram de subir pelo lado da Rua do Carmo. Muita gente há no Rio de Janeiro que nunca lá foi. Muita haverá morrido. Muita mais nascerá e morrerá sem lá pôr os pés. Nem todos podem dizer que conhecem uma cidade inteira. Um velho inglês, que aliás andara terras e terras, confiava-me há muitos anos em Londres que de Londres só conhecia bem o seu clube, e era o que lhe bastava da metrópole do mundo. Bom, já que o narrador gastou algum tempo falando sobre isso, né, sobre a Rua do Carmo, dá pra gente perceber pelo contexto que o Morro do Castelo não é de modo algum um lugar, como é que eu posso dizer, da elite, né? Embora este Morro do Castelo tenha sido muito importante na nossa história, né? Lá nos primórdios da cidade de Rio de Janeiro, ele serviu como lugar para fortificação, para defesa da cidade, né? Porque fica bem próxima da costa ali, né? Esse Morro do Castelo existia, né? Bem ali onde que era o centro do Rio de Janeiro, ou próximo do centro do Rio de Janeiro, naquela época, né, no século XIX. Então lembre-se que o centro do Rio de Janeiro é bem a leste da cidade, né, bem próximo do mar ali, né? Então só aquele núcleozinho assim de praias, aquela costa de praias, né, que é o Leblon, Ipanema, Copacabana, Botafogo, Flamengo, Glória, Saúde, Gamboa. Eu anotei aqui, daqui a pouco eu localizo você. Então só essa faixa ali, e o que ficava perto era o Rio de Janeiro, né? E eu falei do Morro do Castelo como existia, porque esse morro foi, na verdade, a gente não fala demolido, né? Ele foi destruído completamente, né? Como planejado, né? Do mesmo modo que, sei lá, foi alargada a costa, né? Então, por exemplo, se você dá uma olhada no mapa do Rio de Janeiro, a Gamboa, né? Ficava ali já no mar, conectado com o mar, um porto ali, né? Hoje, se eu não me engano, você entra no Google Maps, por exemplo, você vê que tem mais umas 4 quadras, né? A cidade avançou para o mar e destruiu o Morro do Castelo, né? Então, onde que fica o Morro do Castelo? Então, no centro do Rio de Janeiro, tem aqui a Praça 15 de Novembro, no Rio de Janeiro. Aqui nós temos o aeroporto Santos Dumont e aqui você tem o Morro do Castelo. Pelas algumas fotos que eu vi, até hoje você tem ali talvez a Ladeira da Misericórdia, se eu não me engano, que seria como se fosse a entrada, uma das entradas para o Morro do Castelo, né? Então se preservou essa entradinha, um pedacinho de rua, assim, de alguns metros, né? E o morro em si foi destruído, né? Então vamos lá, só para te localizar nas anotações que eu fiz. Então você tem lá as praias do Leblon, Ipanema, Copacabana, Botafogo, Flamengo, Glória. E aí você chega lá em cima, lá no norte, onde você tem o aeroporto, né? E aí você tem Saúde, o nome do bairro é Saúde, e Gamboa, né? E ali perto do aeroporto que fica a Ladeira da Misericórdia, né? Na Saúde, por exemplo, você tem o Morro da Conceição, né? Aos poucos a gente vai se familiarizando com esse tipo de coisa. Às vezes é secundário, como essa nossa conversa agora, mas às vezes é bem interessante, né? Por exemplo, tem uma cena em que Bentinho e Escobar, Bentinho Santiago já, né? Ele já era adulto, saem andando, né? De uma praia para outra. É interessante você saber as distâncias, esse tipo de coisa, né? Bom, e é de se entender, conforme diz o nosso narrador, que muitas pessoas não conheçam o Morro do Castelo, né? E nem vão pisar o pé no Morro do Castelo nunca. Mal sabia o Machado de Assis que ninguém mais iria pisar no Morro do Castelo, porque o Morro do Castelo seria destruído. Outra coisa interessante, no topo, ou em cima, né, do Morro do Castelo, você tinha uma igreja dos jesuítas, uma igreja muito famosa, né?
E aí existia essa lenda, né? Quando os jesuítas foram expulsos do Brasil por Marquês de Pombal, eles não tiveram tempo de fazer muitos preparos, né? Então eles saíram mais ou menos corridos. E havia essa lenda que ali no Morro do Castelo existiam algumas galerias subterrâneas onde os jesuítas esconderam tesouros, né? E aí, de vez em quando, aparecia uma pessoa lá que começava a escavar o Morro do Castelo para tentar achar, né? E o interessante que eu falei lenda, mas muitas pessoas realmente encontraram, né? Então, realmente, os jesuítas foram escondendo lá em alguns lugares específicos esses tesouros. Ah, o interessante é o seguinte: quando, se eu não me engano, quando eles destruíram o Morro do Castelo, eles acharam mais tesouros novamente. E essas lendas elas se espalharam pelo Brasil inteiro. Eu, por exemplo, eu me lembro do meu pai falando sobre um grupo de amigos, alguma coisa assim, está tão no passado, perdido na minha infância, que eu lembro só vagamente. Mas era alguma coisa sobre fazer escavações perto de ruínas para achar os tesouros dos jesuítas, né? Eu realmente não sei quanto que disso é lenda. Lembre-se, muitos falavam que os tesouros do Morro do Castelo era lenda e realmente encontraram grandes riquezas, grandes riquezas. Inclusive, eu acho que quando o Morro do Castelo foi destruído oficialmente, nessa riqueza nesse tesouro último que eles encontraram, que daí não tiver mais nada para escavar, né? Os caras tiraram um monte inteiro, escavaram tudo que poderia escavar. Mas teve um escândalo, alguma coisa assim, se encontrou alguns baús de joias e de repente sumiram os baús, né? Isso é tudo história que, se não me engano, tem até um livro sobre isso. Sobre o restante do Brasil, eu realmente não sei se foi encontrado algum tesouro jesuíta, né? Mas é possível, é possível. Eu não acredito que a história que meu pai contou venha só lá do Rio de Janeiro, né? Se eu não me engano, na história do meu pai era em Santa Catarina ou aqui no Paraná, alguma coisa assim. Se você tiver algum tipo de informação em relação a isso, já ouviu algum pai, avô falando sobre isso, coloque aí nos comentários. Isso é uma coisa interessante de se conversar, ok? Bom, então fica aí a nossa grande digressão. Esse vídeo vai ser só de digressão sobre o Morro do Castelo. Lembre-se que naquele tempo especificamente nós estamos falando de uma região pobre, né? Lembre-se, quando eu falo região pobre, no morro não tem nada a ver com favela. Favela, bom, nós devemos estar aqui no meio do século XIX, vai demorar ainda meio século para as favelas aparecerem como nós conhecemos, né? As favelas foram criadas, entre outras coisas, dois fatores importantes. Primeiro, os soldados que retornaram da Guerra de Canudos. Lá eles ficavam acampados num morro chamado Morro da Favela. Favela é uma planta, né? Então era um morro que tinha muita favela nesse sentido, essa planta, e também por causa da urbanização do Pereira Passos, se eu não me engano, prefeito no Rio de Janeiro, que derrubou todos os cortiços ali do centro do Rio de Janeiro, e o pessoal teve que subir um morro, né, com o que quer que eles achassem, construir barraco. Então, nós não estamos falando Morro do Castelo aqui em modo algum, estamos falando de uma favela, né? Ele se aproxima mais de uma região pobre, rural, esse tipo de coisa, ok? Mas mesmo assim, para nossa história é importante saber que é uma região pobre.